ministros do Evangelho defendem o pecado. Sem nenhuma apologia possível, eles defendem que havemos de pecar até Jesus Cristo voltar. Que ninguém pode viver uma vida perfeita, afinal apenas era perfeito Jesus Cristo, então desculpam o pecado. E deixa-me perguntar-te, você acredita que é possível a algum homem, além do Senhor Jesus Cristo, viver uma vida perfeita, viver um perfeito cristianismo? Você acredita que isso é possível? Talvez você respondeu, não. Porque, aliás, até temos essa frase feita que as pessoas gostam de utilizar, dizendo, ninguém é perfeito. E gostamos de utilizar essa frase feita, mas essa frase não é baseada na Escritura. A Escritura ensina exatamente o contrário. Podemos sim obter perfeita vitória e viver um perfeito cristianismo. Sem nenhum rodeios, eu quero dizer-te isto. Deus exige perfeita obediência aos seus mandamentos. Aliás, no livro de Mateus capítulo 5, verso 48, nós lemos o seguinte. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Amém. Este é um alvo colocado bem alto. Sede vós perfeitos, como é perfeito Deus que está no céu. Isso é Jesus Cristo falando para nós. Isso não era falando para Ele mesmo. Ele viveu uma vida perfeita e agora exige o mesmo de nós. Quando consideramos este verso, há uma tendência das pessoas procurarem desculpar este verso, passar por cima. Mas Deus deixa bem claro na Escritura, e essas são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo que Deus exige perfeição. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Antes de estudarmos o que é esse perfeito, eu quero dizer o que não é perfeição. Porque quando eu perguntei-te há bocado, você acredita que é possível a alguém viver uma vida perfeita, um perfeito cristianismo? E se certamente você diz não, é porque a nossa tendência, quando essa pergunta chega à nossa mente, é pegarmos a nossa medida humana e começarmos a medir os seres humanos. Começamos a pensar conforme o nosso padrão humano, se as pessoas não agem conforme eu gosto, se as pessoas não fazem conforme eu penso, se as pessoas não pensam da forma que eu penso, eu acho que eles não são perfeitos. Então eu meço as pessoas com a minha medida humana. Esse não é o padrão para considerarmos se alguém vive perfeito ou não. O padrão é a palavra de Deus. Porque Jesus Cristo viveu uma vida perfeita. Você concorda com isso certamente. Mas nem todos consideraram que ele era perfeito. Aliás, essa é a razão por que ele foi colocado numa cruz. Muitos consideraram que ele tinha defeitos de caráter. Arranjaram formas de dizer que ele era um malfeitor. Não gostaram dele. Mas, contudo, ele estava vivendo perfeito. Quando você vive em obediência a Deus, você está vivendo a perfeição cristã. Porque perfeição simplesmente quer dizer isso. Perfeição não tem a ver com pequenos detalhes que normalmente gostamos de dizer. Eu não gosto do teu cabelo, eu não gosto da forma como você fala. Isso é padrão humano. Para Deus, perfeição é a obediência, mesmo que tudo isso possa incluir, é a obediência perfeita aos seus mandamentos. Quando você obedece a Deus, você vive uma vida perfeita. Isso é o que Deus exige, nada menos do que isso. E várias igrejas, tal como eu disse, vários ministros não ensinam isso. Dizem que você peca até Jesus Cristo voltar. Dizem que somos salvos pela graça, então podemos viver, mesmo cometendo pecados. Deus entende. Não, Deus não entende, porque Deus exige perfeição. Aliás, o contrário da perfeição é cairmos no pecado quando somos tentados. Isso é o contrário de viver uma vida de perfeita obediência a Deus. O contrário da perfeição, portanto, é cairmos na tentação quando somos tentados. Aliás, vamos ler em 1 Coríntios capítulo 10. No livro 1 Coríntios capítulo 10, presta bem atenção o que o apóstolo Paulo disse-nos quando somos tentados, de maneira que há poder suficiente para sermos libertados, se quisermos. Nós lemos no verso 12 e o verso 13 o seguinte. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis,
Antes, com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. Amém. Nada mais claro do que isso. Deus não permite, primeiro, vir tentação para ti que não seja uma tentação humana, que não seja algo que você possa suportar. Deus mede qualquer coisa, pesa primeiro a tentação antes de permitir que a tentação te atinja. Então, quando a tentação vem, não é nada que é sobrenatural que você não poderá resistir se confiar em Deus. A Bíblia diz, acabamos de ler, com a tentação, Deus provê também o auxílio. Deus provê o poder para resistir à tentação. Então, se você está vivendo uma vida de perfeição com Deus, obedecendo os mandamentos de Deus, não há razão para dizermos que somos pecadores e, portanto, não poderemos resistir à tentação quando vier, por mais forte que possa ser. Não, neste verso, Deus não diz que há uma tentação superior àquilo que não podemos resistir. Deixa-me dizer-te isso. Deus é o melhor salvador do que você é um pecador. Deixa-me repetir. Deus é o melhor salvador do que você é um pecador. Você pode ir longe demais, você pode pensar que já passei os limites. O poder de Deus é suficiente para alcançar-te onde quer que você possa ter ido no pecado e trazer-te para trás se você quiser. Com a tentação, Deus também dá o poder para resistir. Você não tem que cair no pecado, porque o pecado é que separa-nos da perfeição. E se Deus proveu o poder suficiente para resistirmos, não temos que viver uma vida de imperfeição cristã. Ainda você não acredita no que eu acabei de dizer. Lucas capítulo 18, verso 27. Nota o que o próprio Senhor Jesus Cristo disse. Porque você pode dizer, isso é impossível. Não é possível a um ser humano viver sem pecar. Não é possível a um ser humano viver tal como Jesus Cristo viveu. Você pensa que não é possível? Então considere este verso em Lucas capítulo 18, verso 27. Mas ele respondeu, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Amém. Neste verso, o próprio Senhor Jesus Cristo, outra vez falando, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Ou seja, é impossível para ti viver uma vida perfeita? Ótimo. É claro que é impossível para nós na nossa própria força. A nossa mente carnal, a Bíblia diz, é inimiga de Deus. Mas é possível para Deus dar-nos o poder suficiente para resistirmos à tentação e vivermos uma vida santa. Aliás, vou dar-te um exemplo na Escritura, no livro de Mateus, capítulo 14. No livro de Mateus, nós encontramos Jesus Cristo, quando estava com uma multidão, após multiplicar pão para essa multidão, passaram um dia juntos, e depois Jesus Cristo despediu essa multidão, disse aos seus discípulos para entrarem num barco, para irem para um outro lado, e Jesus Cristo subiu num monte para orar. Subiu nesse monte para orar, e lá pela madrugada, a Bíblia diz-nos que esses discípulos estavam nesse barco, lá para o meio do mar, e a tempestade começou a afetá-los nesse barco. E Jesus Cristo estava no monte a orar, e a Bíblia diz-nos que, após algum tempo, já de madrugada, Jesus Cristo desceu do monte e começou a andar sobre as águas do mar para ir ter com os discípulos. Você diz, é possível para Jesus Cristo andar em cima d'água porque ele era diferente de mim? Mas vamos considerar este verso. Vamos ler primeiro Mateus 14, verso 25 até o verso 27. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Amém. Esse é o Senhor Jesus Cristo em cima de água, e os discípulos, ao olharem para ele, é estranho. Um ser humano em cima de água. Pensaram que era um fantasma. Mas Jesus Cristo disse, não temais, sou eu. Esse é Jesus Cristo em cima da água do mar. E você diz, não é possível a um ser humano colocar-se de pé em cima da água do mar. É impossível viver uma vida sem pecar. Apenas Jesus Cristo, para ele isso era possível, não para mim. Considera agora os versos, vamos ler verso 28 e verso 29. Porque um dos discípulos, Pedro, ao ver Jesus Cristo de pé em cima d'água,
Ela resolveu tentar, resolveu experimentar fazer o mesmo que Jesus Cristo estava fazendo. Mas vamos ler para teres uma ideia e depois vou comentar isso.